E aí vem a parte que eu acho que é a mais bonita sobre os sonhos. Porque sonhos, no final das contas, são também isso mesmo. Sonhos. E por que a gente sonha? A gente sonha porque a nossa inserção no mundo Ela é incapaz de satisfazer todos os nossos desejos você e botou ambições. você botou pelo lado da incapacidade. Eu diria que tem uma versão que é isso aí, mas é positiva. Ela nos estimula a viver mais do que aquilo que a gente sonha. A vida o sonho não cabe numa vida só. Exato. Por que todos esses filmes, tipo Hobbit, entendeu? O cara viveu uma grande aventura. Esse é o sonho. Então tem um lado do sonho que é lindo. Star Wars, exatamente. mundo inteiro sendo construído. E exato. Então, É um escapismo, né? É uma forma de você ter um a mais da vida. E isso, eu acho isso, assim, eu vejo como um aspecto maravilhoso do sonho. Porque, veja bem... saudável, inclusive. É super saudável, exatamente, que não tem nada a ver com repressão, não tem nada a ver com nada. O sonho é o espaço para você curtir umas coisas alucinantes. E eu gosto muito disso. Então eu realmente penso que eu vou num cinema, sabe? Eu vou lá no meu cineminha, agora eu faço isso direto. E às vezes eu dou um truque que eu falo que eu tô numa reunião, eu vou no meu cineminha ali, meu amigo, olha, é cada sessão que eu nem acredito. É tipo sessão da tarde psicodélica massa. Você acha que o sonho faz parte da nossa evolução ou a gente sempre sonhou? Não, como assim? A gente... Essas são as duas coisas, né? Sim. O sonho evoluiu com a gente, você acha? Isso, claro. É isso. Se você for ver aquilo que eu estava falando, ele tem esse sentido, ele emerge por causa de uma condição biológica. Essa condição biológica que a gente está compartilhando com outros mamíferos, não só outros primatas. Então ele surge e vai evoluindo. Em algum momento, ele adquire esse aspecto simbólico. Em que momento ele adquire esse aspecto simbólico? No momento que a gente justamente surge o Homo sapiens, na verdade, talvez antes, né, surge o gênero como um todo, que começa a processar a informação de maneira mais organizada dentro de uma estrutura que lembra uma linguagem, que não precisa ser linguagem falada, mas é isso. Até as nossas imagens são processadas como uma linguagem, né? O que quer dizer como uma linguagem? A gente entende causa e efeito, a gente entende que a gente tira na verdade, causa e efeito, uma parte das espécies entende, mas a gente entende uma sequência de existe um sujeito, uma ação, um objeto que sofre essa ação, esse sujeito que faz essa ação aqui, por analogia, pode fazer uma outra ação numa outra situação, coisas assim, que são processos lógicos que no final geram uma sintaxe, uma maneira de organizar as coisas. Então esses objetos estão aqui, eles fazem assim, fazem assado, né? Então essas são maneiras que vão influenciando a nossa maneira de sonhar, e a cultura vai influenciando. E numa era, você pensa nas sociedades animistas sonhando, né? Sociedades em que a presença, a percepção do que é espiritual se mistura a palavra forte, mas está muito presente na experiência das coisas chamadas físicas ou concretas. Cara, sociedades assim, é óbvio que o sonho tem um sentido vamos dizer assim, ele é interpretado, respeitado naquilo que ele traz como informação de maneira muito mais profunda. Né? Ele tem sentido preditivo de maneira muito mais forte e assim por diante. Então, o sonho tem uma outra coisa. Então, o pajé sonhou tal coisa. Cara, o pajé sonhou isso aí, vamos para tudo e a gente tem que se preparar de maneira diferente para essa guerra. Simples assim. Né? Oráculos, todos essas estruturas de processamento metafórico e condensado, acho que o segredo está muito que o Freud foi absolutamente genial, é condensado, a frase que condensa tudo, entendeu? Reflete esse respeito pelos sonhos. Aí a gente vai evoluindo em sentido a um pragmatismo relacional e operacional maior, né? Sobretudo a partir do surgimento que a gente chama de modernidade. E aí a gente tem, enfim, formas de se organizar, inclusive em termos da família, que são muito mais, vamos dizer assim, estruturadas. Lembrando que, por exemplo, a vida sexual na Idade Média, apesar de todo mundo falar da Idade Média super careta e tal, a vida sexual na Idade Média era muito mais liberal do que a vida sexual na Inglaterra vitoriana e na Europa como um todo do final do século XIX, o que inspirou Freud. Então há essa nuclearização da família representa também um certo careteamento, né, dos desejos e assim por diante. Então, repressão. O negócio vai ficando careta, vai ficando desse jeito assim. E aí o que acontece?
essa estrutura com esse jeito leva a um sonhar diferente. Que eu falo assim, careta, como se fosse ruim. Pior que eu falo e não necessariamente é ruim. Assim, toda a esteira de produção, de transformação de produção também é uma palavra péssima, de transformação de mundo que a gente consegue, como cultura, atingir no século XIX. Cultura, a gente está falando muito de um pedacinho do mundo desse tamanho, chamado Europa, Estados Unidos e um pouco os outros. Mas, enfim, vamos fingir que isso aí é parte relevante do mundo. E o que a gente consegue vem às custas de formas de organização mais austeras, né? Assim, do ponto de vista do que você se permite, número de horas que as pessoas trabalham e tudo mais, tá? Então, formas de organização. E alimentação, total alimentação. Você falou, cara, importantíssimo. Alimentação, com certeza. Então, tudo isso move as pessoas para uma forma de pensar que acaba sendo uma forma de sonhar, que é assim. Aí o século XX vai se transformando num século de pensar psicologia humana. É o grande momento de se pensar, né? A gente fala assim, pô, o milênio trouxe a era das neurociências. Tá bom, a era das neurociências é como se ela estivesse predando, né? Uma grande era de entendimento da psique, né? Na verdade, muito mais do que da psique, da informação. O século XX é o momento de entender a informação nos seus aspectos psicológicos, computacionais e outros mais. Por isso que eu vejo essas áreas muito ligadas. Psiquiatria, psicologia, neurologia, ciência da computação, para mim, é uma coisa... E a tendência é cada vez elas se unirem mais, né? Sim, sem dúvida. Virarem uma coisa só. Eu acho que já virou uma coisa só. Já virou, né? Eu trato como uma coisa só. Assim. Eu entendo que tem áreas de especialização. Não é que eu trato uma coisa só assim, generalismo, vamos falar qualquer coisa. Mas eu entendo que os modelos de entendimento, eles navegam. Então você aplica para cá e você, com algumas alterações, aplica para cá. E você entender esses núcleos de modelos que se aplicam às coisas é a melhor forma de você navegar por todas as áreas, entendeu? Não é indo de uma mini área para uma outra mini área, mas indo de modelos de entendimento para novos modelos de entendimento com aplicações que customizam só um pouquinho. Mas, enfim, ainda naquele ponto, então a coisa vai mudando ao longo do século XX e a gente vai, sobretudo, a partir dos anos 60, do final dos anos 60, tendo aí realmente uma nova revolução dos costumes, para o bem, para o mal, não vou julgar, mas a gente vai tendo uma série de mudanças que mudam também a nossa relação com os sonhos. Claro. E em última análise, se a gente for ver o que vem rolando nos últimos 15, 20 anos... Teve uma valorização do sonho, né? Demais, exatamente. Anotar o sonho, discutir o sonho em terapia. Realize seu sonho. Realize seu sonho, exato.